partos normais. E vamos falar sobre o renascimento do parto, um documentário que vai ser exibido aqui em Lages, no Marrocos, no próximo dia 26, a partir das 8h30. Denise, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rodrigo, obrigada. Tudo bem? Tudo certo. O bebê tá bem? Tá ótimo. Thaís, bom dia também, seja bem-vinda, prazer. De onde surgiu a ideia de trazer um documentário, né, que fala sobre o parto aqui para nossa cidade? Na verdade, a ideia surgiu quando eu engravidei e comecei a pesquisar a respeito da humanização do parto aqui em Lages. Encontrei alguma dificuldade aqui com o nosso cenário obstétrico e consegui encontrar através das redes sociais algumas mulheres que estavam na mesma situação que eu aqui em Lages. E acabou que o documentário foi lançado nesse meio tempo e a gente resolveu juntar tudo e trazer o documentário para cá. Você falava aqui do dado preocupante. Não fica nervosa, faz não é bem, por favor. Você falava dessa questão dos dados, né, que são preocupantes com relação ao número de mulheres que fazem a opção pela cesariana. Acaba prejudicando a mulher e também a criança, por isso então essa preocupação com o parto normal. Isso, na verdade, a ideia de trazer o documentário aqui para Lages é para fazer para proporcionar aqui para nossa comunidade uma reflexão sobre o resgate do protagonismo da mulher, o resgate da questão natural dos eventos da nossa vida, para que a gente pare de colocar tecnologia acima de tudo. Hoje em dia a gente vê um grande número de nascimentos que são precoces, a criança ainda não está pronta para nascer, e mães que são submetidas a muitas intervenções desnecessárias. Né? Então, na verdade, é para promover essa reflexão para as mulheres que pretendem engravidar, que já tiveram filhos e tiveram intervenções desnecessárias também, entenderem o que aconteceu com elas, e para a gente se preparar melhor para argumentar com os médicos e tal. O documentário, ele se baseia em que panorama? O que traz o documentário, Thaís? Você que também está trazendo aí, né, esse documentário para a cidade. Enfim, o que conta o documentário? Então, é como a Annelise falou, é um resgate do protagonismo da mulher nesse momento tão importante da vida dela, que é o nascimento do seu filho. E o documentário, ele trata justamente disso, de como a tecnologia está sendo colocada acima da naturalidade do fato. E, por exemplo, ele vai falar com obstetras, com depoimento de obstetras, de parteiras, psicólogos, doulas, pediatras, o alarmante número de cesáreas desnecessárias que estão sendo feitas não só aqui em Lages, mas no Brasil todo. Em todo o Brasil. O Brasil é o campeão de cesáreas desnecessárias do mundo. Quais são os prejuízos para a criança e também para o bebê, né, e para a mãe quando tem essa opção pela cesariana? A cesárea desnecessária normalmente acontece no nascimento antecipado do bebê. Ele não está pronto ainda. O corpo não está pronto ainda para ter o filho. Pronto. Tanto o corpo da mulher quanto o corpo do bebê. O trabalho de parto justamente dá esse start, né? Mamãe, tô pronta. Tá na hora. Tá na hora. Então, o que acontece? Os bebês nascem prematuros muitas das vezes, né? E o que também? O número da mortalidade de bebês que nascem por cesárea, né? É maior. São dados que a gente conseguiu, a fonte é o próprio site do documentário. Os bebês que nascem por cesárea, eles têm chance de mortalidade 2,9 vezes maior do que os bebês que nascem por via vaginal. Os bebês que nascem por cesárea têm 5 vezes mais chances de desenvolver alergias. E as mães que se submetem a cesáreas têm 5,9 mais chances de morbidade, que são doenças graves desenvolvidas após a cesárea. Isso tudo acaba, no decorrer da vida da criança, trazendo muitos prejuízos. Com certeza. Ali a imunização, né, da criança durante o trabalho de parto, receber o leite assim que ele nasce, né, coisa que na cesárea, uma cesárea desnecessária, vai demorar 3 dias para descer o leite. Né? E nesse meio tempo a criança vai perder aquele contato. O fato é que com a cesariana a mulher não deixa de ser mãe como se tivesse um parto normal. Só que ela acaba prejudicando a criança porque, como a gente falava aqui, o nascimento natural acaba imunizando a criança com relação a muitas doenças. A cesárea, na verdade, é uma cirurgia maravilhosa, uma cirurgia que salva vidas. Que salva vidas, mas é recomendado que só seja usada em casos extremos, exatamente, né? Ela não pode ser banalizada. Ela não pode ser banalizada. Porque os benefícios do parto
natural estão muito além da rapidez da cesárea. Me corrijam vocês, não sei se é no Rio de Janeiro ou em São Paulo, existe um grupo de ativistas que inclusive lutam pelo parto em casa. Em Rio de Janeiro, São Paulo, todo. A gente acompanhava, é importante também, antigamente era assim, né? Não existia. E aí eu acho que entra essa questão da doula, né? Doula, né? Que é a mulher que ajuda no parto também, né? Exatamente. Na verdade, essa questão do parto em casa, do parto humanizado, hoje em dia está tendo um resgate de tudo isso. A gente está começando a olhar para trás e ver como antigamente era tudo feito de forma tão mais natural. Até a questão da criação dos filhos, da criação com apego, a questão de pegar os filhos no colo, de não deixar a criança chorar. Hoje em dia todo mundo quer usar muita tecnologia, quer deixar a criança se virar sozinha. Ele tem a vida inteira para ser adulto, né? E só aquele período para ser criança. Então a gente tem que cuidar dos filhos naquele período ali que é importante para eles. E a questão do nascimento em casa, como tu havias comentado, também também está englobado nesse documentário. E também é um resgate na verdade é uma forma da mulher se proteger. Tem mulheres que não se sentem à vontade no ambiente hospitalar, que se sentem mais seguras em casa. Então esse parto pode acontecer em casa sem problema nenhum, desde que ela tenha uma equipe humanizada e preparada para aquele evento ali, que a doula faz parte, uma parteira, uma enfermeira obstetriz, até as enfermeiras pediátricas. Os partos que têm acontecido em casa hoje em dia são todos com uma equipe bem completa, assim. Então a gente não pode pensar que o parto em casa na verdade é um retrocesso, ele não é. Hoje em dia o parto em casa ele é feito com uma equipe muito completa. E pode ser feita na cidade? Enfim, existem equipes aqui na cidade que podem auxiliar nesse tipo de parto ou não? Aqui em Lages estão formando uma equipe que tá trabalhando para começar a fazer esse tipo de parto, ainda não tem, mas elas estão começando a montar uma equipe de enfermeiras obstétricas e pediátricas para isso. Me parece que o primeiro parto domiciliar em Lages vai ser agora em outubro. Tem uma gestante de 37 semanas. 37 semanas. Vai fazer o parto em casa. Em casa, aqui em Lages. Vai ser o primeiro. E além de tudo isso, a gente está falando, eu estou vendo aqui, tem uma listinha, né, com diferentes tipos de parto, né, que também entram na questão do parto natural. Na verdade, essa lista aqui são os diferentes tipos de mito. Mito? São os mitos que existem como indicações de cesárea. Que na verdade são mitos, são indicações furadas. Sem evidência científica. Exatamente. A mãe pode escolher pelo parto normal, mesmo o médico querendo fazer a cesariana? Se ela estiver saudável, não tem problema nenhum, mas ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que lutar. Porque muitas vezes as mães são induzidas, né? Exatamente. Aquele negócio que você falou que o bebê, às vezes, a mãe acaba prejudicando ele. Mas não porque ela quer. É porque ela não tem informação. Né? E acaba sendo induzida a isso. Exatamente. E o médico, ele... Na verdade, tem que ter uma grande sinceridade entre paciente e médico nessa hora, né? A conversa é uma confiança muito grande, né? É para que tenha realmente na hora do parto um trabalho bem normal. É importante que a mulher se informe e se por acaso ela desconfiar do seu médico, ela já tem que saber que aquele não é o médico certo para ela. Independente se é para, enfim, obstetra, enfim, as pessoas têm que sempre questionar os médicos. Exatamente. Tem que questionar o extremo, por que de tudo, por que disso, porque assim, a gente está pagando para isso. E ainda mais porque esse evento, ele não é uma peça médica, né? Ele é uma peça natural, que o corpo da mulher está preparado para isso. O maior medo da mulher é a dor do parto? Por isso que muitas vezes ela escolhe? Ou não. Por quê? Eu acho que o maior medo da mulher é a intervenção durante o trabalho de parto. Intervenção. Quando eu paro para pensar no meu parto, quando eu comecei a pensar a respeito disso, a respeito do parto normal versus cesárea, eu me deparei com medo quando eu percebi que o parto normal hospitalar, que é praticado hoje em dia na maioria dos hospitais, é muito intervencionista. Então a dor maior não é a dor do trabalho de parto, porque o nosso corpo ele funciona para isso. A dor maior natural também, né? A dor maior são as intervenções desnecessárias que a mulher acaba sendo submetida, né? E que depois vão ter alguns traumas pro resto da vida por conta disso, né? E os mitos que ela estava falando ali são, por exemplo, falta de dilatação, bacia estreita, cordão enrolado no pescoço, que é o que coloca, né, a mulherada com medo, né? Isso vai não acontecer existe. Isso não existe. Não. Cordão enrolado no pescoço não é motivo de cesárea. Se o teu médico deu esse motivo para você ter uma cesárea, ele te enganou. O médico chega lá e diz, mãe, tua criança é muito grande, a bacia estreita. É bobagem.
Não. A bacia estreita, a gente só vai saber se o neném vai passar durante o trabalho de parto. Não tem como prever isso aí. Não tem como prever a dilatação da mulher antes do trabalho de parto. A questão do cordão umbilical, sufocar a criança, não tem como, porque a criança recebe oxigênio pelo cordão, ela não está respirando ali. O máximo que pode acontecer, e que é muito raro, é o cordão impedir que a circulação de sangue vá para o cérebro da criança, daí tem que estar muito apertado para isso acontecer. Ou então um nó no próprio cordão. E aí que entra um acompanhamento, né, eficiente no momento do trabalho de parto. Com a ausculta do bebê, se ele não está em sofrimento. Através do batimento cardíaco dele vai identificar se ele está em sofrimento ou não. Né? Se o trabalho de parto está evoluindo de uma maneira aceitável, né, sem sofrimento do bebê, tem tudo para. A questão da posição do neném na hora do nascimento pode ser também algo que impeça o nascimento? A posição pélvica e cefálica, que a gente chama, né? A cefálica, que é quando o neném está de cabeça para baixo, e pélvica quando ele está com os pezinhos para baixo. Isso não é uma indicação de cesárea, ele está com o pezinho para baixo. Mas aí a gestante tem que ter uma equipe muito preparada e muito esclarecida para conseguir conduzir esse trabalho de parto, porque daí, quando o neném estiver nascendo, vai ter que fazer uma série de manobras que não são assim tão simples, que não são todos os médicos que conseguem fazer. Ele não é um parto impossível. Se a mulher quiser muito ter um parto com o neném pélvico, ela consegue. Mas ela vai ter que ter uma equipe muito preparada para isso, ela também vai ter que estar segura do que ela está fazendo. Com relação a adolescentes que ficam grávidas, e também é grande o número de adolescentes grávidas, muitas vezes a inexperiência, né, a falta de segurança pela idade, acaba também favorecendo que na hora de ter o parto se priorize uma cesariana. Sim. Sim, eu acho que quanto mais experiência a gente vai tendo na vida, mais questionamentos a gente vai fazendo, assim, né? Então o importante é isso, é questionar o seu médico, não ter medo de perguntar para ele. Pergunte, porque é o seu corpo, é o seu filho, é o seu trabalho de parto. Exatamente. Então, e são duas vidas ali que dependem de perguntas e esclarecimentos. Isso. E sem perguntar, não tem como esclarecer. E com humanização. Com humanização. Meninas, a conversa tá boa. Tem mais algum assunto que vocês gostariam de falar? Então, a gente queria convidar o pessoal para ver o documentário na quinta-feira agora, dia 26 de setembro, às 8h30, no Marrocos. Não percam essa oportunidade, a gente batalhou muito para conseguir trazer esse documentário aqui para Lages. E vamos tentar começar a mudar a realidade obstétrica aqui na nossa região. O valor é R$14 inteiro e 7,5. Exatamente. Mulher paga meia entrada? Não, isso aí paga. Tá certo. Tem pergunta no ar? Marta Velho, lá no Santa Helena, está com a gente na linha. Oi, Marta, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem, amiga? Tudo, eu só queria fazer um comentário, dizer que é muito bonito o que elas estão fazendo, que inclusive a minha nora fez com a Thaís. O parto faz 2 meses e meio, mais ou menos, e ela está muito contente, ela participou com muitas amigas e está espalhando, porque é uma coisa que voltou, que antigamente havia, né, e que estava morrendo praticamente, que é uma coisa muito mais saudável, que na minha opinião, né, muito mais saudável, muito mais bom, que eu, inclusive, queria ter feito lá em casa, mas não foi possível, e acho que daqui para frente, tomara que isso expanda, né, que seja uma coisa bem bonita, né, para o parto humanitário, o parto normal, né. Então é isso que eu quero dizer, tá? Certo, Marta. Obrigado, hein? Obrigada. Interessantes os comentários, né? As pessoas em casa também acabam se humanizando com o assunto, né? E buscando entendimento do assunto, porque hoje em dia, graças à tecnologia que prejudica, né, com relação à questão da cesariana, a tecnologia traz muita informação para as pessoas também. Exatamente. Né? E é bom isso, né? E através da tecnologia que a gente está conseguindo juntar toda essa mulherada que está interessada nesse assunto. Né? É verdade. Então tá aí o convite, amanhã não, depois de amanhã, 8h30, no Marrocos, o documentário. Tem quanto tempo esse documentário? Ele foi lançado faz um mês, eu acho. Recente. Agora em agosto foi lançado, está sendo exibido em todas as cidades, as principais cidades do Brasil, né? E nas capitais. Está sendo um sucesso total e foi uma luta trazer aqui para lá. Então, gente, vamos prestigiar. Tá certo mesmo. Muito obrigado, hein? Valeu. Eu quero dar mais um recadinho. Pode ficar à vontade. A gente tem uma fanpage no Facebook que chama Queremos Ver o Renascimento do Parto em Lages.
Lá a gente coloca todas as informações, a gente atualiza todo dia com alguma informação nova a respeito da humanização do parto e até a respeito do documentário que vai ser exibido aqui em Lages. E futuramente a gente pretende criar um grupo aqui para nos reunirmos mensalmente para abordar esse assunto, conversar mais e esclarecer a mulherada. Tá certo, obrigado aqui a Thaís, obrigado a Nelise pela participação e parabéns aí pelo envolvimento. Obrigado. Obrigada. 9h47, conversei aqui com Thaís Muniz e também com a Nelise Mental.